Antes de começar o vídeo, primeiro um aviso. Os quadrinheiros agora estão em podcast. Links na descrição. Jogando Assassin's Creed Syndicate, foi meio assustador ouvir o Alexander Graham Bell dizer "Bem-vindos à Era da Comunicação", ao informar Jacob e Eve Fry, protagonistas do jogo, que havia conseguido fazer funcionar o aparelho que viria a ser batizado como telefone. Assustador, pois era um momento nebuloso na Inglaterra do século XIX, recém-industrializada. Pessoas dentro do universo do jogo, aliadas ao único jornal da cidade, contavam umas para as outras sobre um remédio milagroso que curaria qualquer mal, ao mesmo tempo que colocavam seus poucos tratamentos médicos com base na ciência em descrédito. E chegada essa era de comunicação, muitos benefícios apareceram. Porém, também aconteceu de essas informações falsas, como esses remédios milagrosos, finalmente serem massivamente divulgadas. Ainda bem, né, que isso só aconteceu no passado e nesse jogo completamente fictício. Syndicate é o jogo de 2015 da franquia Assassin's Creed. Ele apresenta como personagens históricos figuras como Alexander Graham Bell, Charles Darwin, Charles Dickens e até o Karl Marx, na luta contra os Templários e um burguês que controla as fábricas de Londres, chamado Starrick. Dentre as missões secundárias do jogo, por exemplo, temos a libertação de crianças em fábricas e de outros trabalhadores que se submetem a condições deploráveis. A história dos Templários existe para dar continuidade à narrativa dentro do universo de Assassin's Creed. Porém, o grande foco do texto desse jogo é a luta contra as condições extremas de trabalho que as pessoas eram submetidas nesse período histórico. O jogo, inclusive, foi acusado de comunista e outras coisas por parcela do público que se informou por canais de comunicação duvidosos sobre a história do jogo. A grande crítica foi porque ele incluiu Karl Marx como um defensor dos trabalhadores. A participação do Marx é interessante, porém quem jogou pôde perceber que não é um produto que se propôs a abraçar ideias socialistas e derivados. Quando Marx propõe, por exemplo, aos protagonistas se juntarem ao partido, o Jacob simplesmente responde a ele: "Não me interesso por política". O jogo, na verdade, só se posiciona claramente contra abusos muito extremos de trabalho, como trabalho infantil e trabalho escravo. O argumento mais interessante desse jogo talvez seja a questão da tecnologia e comunicação influenciadas por grandes interesses. Charles Dickens, dentro do jogo, diz: "Aqui estamos, na cidade mais avançada do mundo, porém, seus cidadãos se deixam levar pelos charlatães". A comunicação é uma das chaves para o desenvolvimento tecnológico mundial. Limitando-se ao período histórico do jogo, agora uma pessoa poderia ouvir a voz de outra e responder simultaneamente, estando a uma distância considerável com o telefone. Fato que, sem dúvidas, mudou a dinâmica de trabalhos e relacionamentos na Londres do século XIX. A comunicação, por si só, não é o problema, mas em que contexto ela existe. No mundo do jogo, a mídia é controlada pelo vilão Starrick. Não só a mídia, mas também a venda dos remédios falsos, fábricas e todo tipo de comércio. Os jornais são uma peça-chave. O Jacob, inclusive, faz a velha brincadeira de reclamar dos jornais, colocando a mídia em descrédito. Esse é um problema em nosso mundo atual, que merece um vídeo exclusivo para ser discutido. E no jogo, a reclamação do protagonista faz sentido, porém se o jogador absorver isso sem muito discernimento, pode encarar tal fato sem a dicotomia necessária entre ficção e realidade, o que pode ser muito perigoso. Os jornais divulgaram que o tal remédio milagroso, vendido por uma empresa do Starrick, é a única opção viável de droga para o tratamento de todo tipo de enfermidade naquele mundo. Em um diálogo com Jacob, o Graham Bell diz que não suporta as mentiras daquele jornal e que estava batendo de porta em porta para comunicar às pessoas sobre a mentira que era aquele tal remédio. Ele diz que alguns o recebiam com violência e não acreditavam nele. Jacob, inclusive, diz que isso é muito ineficiente. A única forma seria fazendo uma divulgação massiva de informações verdadeiras, científicas. E o Graham Bell diz que compreende isso, porém é uma coisa tão poderosa que ele não suporta ouvir essas mentiras. E dentro do mundo do jogo, as linhas de transmissão de informações, no caso apenas por alguns toques em mensagens de texto, eram completamente dominadas pelo vilão Starrick. Ou seja, todo meio de comunicação existente é utilizado para a divulgação desse tal remédio falso, ou qualquer outro empreendimento do vilão. E se o telefone já fosse massivo naquele momento histórico, provavelmente também estaria sendo utilizado para propagar mais informações falsas
para a venda desse mesmo remédio. No fim, sobra apenas a frustração para o Graham Bell, que foi um dos expoentes na comunicação mundial. Dentro do mundo do jogo, o papel de impedir esse remédio é entre o Jacob e o Charles Darwin. O Jacob explode a fábrica dessa droga com o auxílio do próprio Darwin, e ambos cooperam para destruir as pessoas por trás da fabricação dessa droga. No fim, o Jacob consegue sim destruir esse tal remédio, a fábrica que o mantém nas ruas, porém, isso não significa que as pessoas acreditam agora que esse remédio não funciona. No fim, elas vão continuar em busca desse tal elixir. Esse papel podia ter sido mais bem explorado com a ajuda do Dickens, que escreveu diversos contos em sua época alertando a sociedade inglesa sobre as condições de trabalho nebulosas que existiam ali. Possivelmente o jogo quis ater-se a uma maior fidelidade histórica com o escritor, porém ele podia ter feito esse papel dentro da narrativa. E é curioso ver o jogo falando sobre como os meios de comunicação influenciam diretamente na resposta das pessoas. E nesse caso, é interessante ver como acontece há muito tempo, quando envolve inclusive remédios e a própria vida humana. E hoje, no século XXI, os meios de comunicação evoluíram exponencialmente. A internet deu voz a todo tipo de dado, seja verídico ou não, e deu palco para explicações simplistas de uma realidade complexa e multifacetada. Inclusive, vou deixar na descrição um dos nossos vídeos em que o Nerd Bully discute sobre as teorias da conspiração. Mas a mesma comunicação que informou o mundo muito rapidamente de uma pandemia também disseminou, por exemplo, ódio a vacinas. Da mesma forma que os jornais no jogo convenceram a população que os remédios do Steric eram milagrosos, a internet, como meio massivo e aberto de comunicação, informou a milhões de pessoas que as vacinas são danosas. Mas por que isso acontece? Os motivos podem ser diversos, mas como muitas coisas na história humana, tem a ver com interesses. No mundo do jogo, era mais simples vender remédios e ganhar dinheiro. Muito dinheiro. Claro que esse fato abala tudo, classe política, burguesia, igreja, etc. Em nosso mundo, o interesse político, que está atrelado ao interesse econômico, se aproveita muito bem disso. Seja o desejo de vencer eleições com promessas vazias até manter apoio de eleitores fanáticos que creem ter respostas simples para um mundo tão complexo. Creio que a imagem do governo federal atual ilustre bem essa questão. Por exemplo, nessa imagem, sobre a parte de cortar o crime e cortar a corrupção, está escrito: enfrentar o crime e cortar a corrupção. Percebe como é cômico? A resposta do tópico é o nome do tópico. É uma simplificação completa da realidade para que se torne algo palpável para quem não consegue compreender a complexidade do mundo à sua volta. Não existe acabar com a corrupção acabando a corrupção. Existem propostas reais do que fazer para chegar a esse fim, mas nada disso é discutido aqui. E é possível dizer também que eu recortei apenas a primeira parte, mas seguem outros exemplos quanto a essa questão da segurança no plano. E o link para o plano completo está na descrição. Aparecem dados retirados da mídia tradicional e órgãos dos governos anteriores sobre a violência no país, além de mais teorias da conspiração esquisitas sobre coisas como o Fórum de São Paulo. Ou seja, outra simplificação da realidade. É envolvida uma teoria da conspiração sobre o Fórum de São Paulo. Portanto, se isso tem relação com o aumento da violência, basta acabar com esse Fórum de São Paulo que a violência também diminui. Não existe nenhuma proposta real nisso. Apenas a mistura de dados com soluções tão simples quanto ridículas. E é a mesma coisa com a pandemia e com o mundo do jogo. As pessoas no mundo do jogo procuravam um remédio relativamente barato para curar seus males. Essa crença era reforçada pelos jornais da época. No caso do nosso mundo, muitas pessoas não queriam lidar com o estado de pânico global causado pela pandemia, além de que desejavam não perder suas empregadas domésticas, lazeres e prazeres. Portanto, foi fácil se agarrar a falas de um governo que buscou o tempo todo minimizar, negar e explicar de forma extremamente simplificada que existe uma droga milagrosa ou que era um alarde mundial e ou nacional contra o seu governo. E a ferramenta vital foram os meios de comunicação. Hoje é a internet, que tem milhares de pessoas que lucram com essa desinformação e creem possuir um conhecimento oculto sobre um mundo teoricamente simples. Graham Bell, quando falou sobre a era da comunicação dentro do jogo, pode ter ilustrado um marco importante na história humana, que é necessário, principalmente no mundo contemporâneo. Mas ao mesmo tempo é assustador imaginar como essa comunicação massiva abriu portas para eras de obscurantismo, seja lá por qual via for. O relevante hoje é perceber como a internet incorporou isso de maneira tão poderosa e brutal. E claro que essas informações não são divulgadas e criadas à toa.
Existe muito interesse por trás disso. No mundo do jogo, com o Steric comprando um jornal, e hoje podemos ver políticos investindo muito dinheiro em máquinas de disparo de WhatsApp e sites com personalidades que berram uma realidade alternativa por aí. Então é por isso que sempre é recomendado muito cuidado dentro dos seus meios de comunicação. Meu nome é John Holland. Se você quiser ver outros vídeos como esse, dá uma olhada no canal. Muito obrigado.